Irmãos, eu quero fazer minha uma declaração que o apóstolo Paulo fez quando ele falou aos irmãos da igreja de Coríntios e que encontra-se registrada na primeira carta aos Coríntios, nos 2 primeiros versos do capítulo 2. Quem estiver com a sua Bíblia, quando Paulo diz a seguinte frase: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Eu quero dizer para você que nesta manhã, o foco daquilo que eu trago para você não é outra coisa do que anunciar Jesus Cristo e este crucificado, que é o ponto central, é o foco central da palavra de Deus e do Evangelho. Nesses últimos dias, têm ocorrido muitas coisas que nos têm impactado e levado muitas crentes a quererem entender melhor o que está acontecendo. Tudo isso que nós estamos vivendo já há alguns meses, pegou todo mundo de surpresa e as pessoas ficaram a princípio meio aturdidas, e também os crentes, os cristãos, querendo saber o que está acontecendo, entender melhor o que está acontecendo. Isso tem levado muitos crentes a buscarem na Bíblia as respostas para seus questionamentos e indagações diante dos últimos acontecimentos. Infelizmente, nem todos têm o privilégio de ter um pastor Haroldo Maranhão, como nós temos, que é um professor de escatologia. Aliás, eu aproveito, se quer saber melhor do que está acontecendo, entre em contato com o nosso site. Toda terça-feira tem um belíssimo estudo. Aliás, eu sempre fico quietinho, o pastor não pode falar, eu nunca abri minha boca para perguntar nada, só fico ouvindo. Mas as ministrações que o pastor Haroldo traz sobre todos esses acontecimentos que nós estamos vendo são muito importantes. Se você não participou, não tem participado desses estudos, eu falo para você, entre em contato, faça contato pelo site e assista, porque é muito bom. De maneira muito simples e objetiva, eu quero dizer para você que a mensagem que eu trago nessa manhã, ela não é nenhum estudo profundo, nenhum estudo teológico, como eu disse na própria palavra que eu li. Eu quero falar de Jesus. Eu quero que você saiba que o fato de você existir e estar aqui nesta manhã, eu não sei por que você veio, talvez você ache até que você veio por acaso, por alguma circunstância, ou por alguma situação. Eu quero dizer para você, não. Deus trouxe você aqui nesta manhã. A sua vida é vista, olhada e cuidada por Deus. Creia você ou não, Deus está cuidando da sua vida. E o fato de você estar aqui hoje, nessa manhã, obedece um plano, uma determinação e um querer de Deus. Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo na tua presença aqui nesta manhã. Eu quero lembrar algumas coisas que a Bíblia diz para você, para todos nós, mas eu quero lembrar para você. Eu tenho uma informação muito séria para te dar. Jesus Cristo, que todos pelo menos expressam com seus lábios adorar, servir, glorificar, pastor, Ele está vivo. Jesus está vivo. Há muitos anos atrás, quando eu fui para a cidade de São Carlos, eu me lembro que o Espírito Santo me orientou
e eu fiz um folheto para distribuir pela cidade, dizendo assim: Jesus Cristo está vivo. E convidava as pessoas que comparecessem para se certificar de que Jesus está vivo. E quero te dizer mais, ele não está longe, ele está aqui. Não sou eu quem digo, não sou eu quem afirmo, mas é a palavra de Deus que afirma. Em primeiro lugar, Lucas capítulo 24, versículos 5 e 6, quando aquelas mulheres e os discípulos foram procurar por Jesus na sepultura, depois de ele já ter sido sepultado, foram ali naquela gruta onde ele havia sido sepultado e encontrou anjos. Diz a Bíblia que tinham anjos, e esses anjos, quando viram aquelas pessoas chegarem, vieram trazer especiarias, aromas, alguma coisa para preparar, como era o costume da época. E aqueles varões de branco com vestes resplandecentes perguntou: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Jesus não está morto, mas ele está vivo. Creia nisso, você precisa crer nisso de verdade, meu irmão. Isso não são apenas palavras, não é apenas discurso, não. Isso é uma verdade bíblica. Jesus Cristo está vivo. Você crê? Tem uma coisa mais importante. Jesus está no céu, mas ele também está aqui. Nessa hora, nesse momento, ele está presente. Jesus está aqui, passando por onde você está. Você não pode vê-lo, mas ele está te vendo e ele te contempla. Ele conhece os sentimentos, os pensamentos da tua cabeça, do teu cérebro. Ele conhece os sentimentos do teu coração e ele sabe como você está. Ele está aqui. E mais uma vez, não sou eu que afirmo, não sou eu que declaro, mas é a palavra de Deus que declara isso. Foi ele mesmo quem fez essa afirmação. Não foi alguém que informou, mas foi ele mesmo. Ele pode estar invisível aos nossos olhos humanos, mas ele está aqui agora. Leia Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. O que ele falou? Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que tenha prometido se arrependa do que prometeu. Ele é Deus, Ele está presente, Ele está aqui nesta manhã. Eu quero que você sinta isso, eu quero que você tenha essa certeza no seu coração. Jesus Cristo está vivo, está aqui, e nessa manhã Ele vai operar na tua vida. Por isso, nessa manhã, irmãos, eu falo na autoridade, não que o prefeito me dá, nem o governador, nem o presidente da República, nem mesmo na autoridade que meu amado e queridos pastores me concedem, mas eu falo na autoridade do Espírito Santo. Porque passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que está escrito nessa palavra tem que se cumprir. Durante essa semana, eu buscando a face de Deus em oração, Deus falou diversas coisas comigo. Ele me acordava de madrugada, o Espírito Santo me acordava de madrugada ao amanhecer, ao anoitecer, e me trazia coisas que eu deveria informar para vocês nesta manhã. E eu digo: Senhor, é muita coisa que eu tenho para falar, mas eu sei que quem nos dá a virtude, a unção, coloca tudo é o Senhor, e eu sei que Ele vai fazer chegar ao teu coração aquilo que é necessário nesta manhã. Diante desse nome que é sobre todo nome,
diante do nome de Jesus se dobram os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Queria dizer uma coisa para os irmãos. Eu quero dizer algumas coisas, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós temos um inimigo, que é inimigo de Deus também, que se chama Diabo Satanás. E ele está vivo e ativo. E nós muitas vezes parece que falamos muito pouco, nos referimos muito pouco a ele, e ele está agindo, ele está atacando, ele está trabalhando principalmente nesses últimos dias. E a igreja precisa conhecer a sua autoridade, o poder que tem sobre o inimigo. O diabo tem que saber que nós conhecemos a autoridade que Cristo nos deu, que nós conhecemos o poder que há no sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Nós temos clamado, nós temos buscado por milagres, por ações do Espírito Santo. Essas ações precisam acontecer a partir do conhecimento que nós tenhamos da nossa autoridade que Cristo nos deu. Olha que coisa bonita. Os discípulos saíram pregando e quando voltaram diziam para Jesus: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes Jesus: eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 17 a 20. Nós temos falado muito de curas, é uma coisa que nós desejamos. Ninguém gosta de ser doente, ter dor, ficar enfermo, ficar debilitado. Nós queremos cura, queremos milagre. Senhor, manifesta o teu poder. Eu quero ver. O pessoal também, naquela época de Jesus, corria atrás dele, lotavam, vinham multidões, né? Queriam ver milagres. E é bom ver milagres, mas os milagres acontecem no sobrenatural de Deus. Nós precisamos conhecer um pouquinho. Aliás, quero dizer uma coisa também. Embora eu seja pastor do ministério juntamente com os irmãos, eu tenho os meus sentimentos, as minhas ideias, as minhas revelações, que nem sempre podem ser as mesmas do meu amado pastor. Qualquer coisa ele conserta depois com vocês. Mas eu quero dizer uma coisa com convicção. Lá no Éden, antes do homem e a mulher pecarem, desobedecerem ao Senhor, não havia doença. Concorda, pastor? Adão não tinha problema de gastrite, Eva não tinha problema com TPM, eles eram tudo sadio, fortinho, abençoados, não tinha problema de doença. A doença veio depois da desobediência, depois da queda. Aí é gastrite, é labirintite, é mais não sei o que ite, um monte de coisa. Consequência do pecado. Mas, claro, a gente sabe que toda doença, toda enfermidade, toda debilidade veio em consequência da desobediência e do pecado. Mas nós precisamos fazer uma diferenciação. Nós precisamos entender, a igreja precisa compreender algumas coisas. A Bíblia nos mostra que em alguns casos há enfermidades que são provocadas diretamente por espírito maligno, por ação de espírito maligno. Tem enfermidade que não é só a enfermidade do corpo, é uma ação de um espírito maligno. E eu quero dizer uma coisa para você: se a dor de cabeça for provocada por um espírito maligno, o Doril não resolve o problema. Não resolve.
Espírito maligno não sai, não cura enfermidade com remédio, com seja o que for. Se é um espírito maligno, ele tem que ser confrontado, ele tem que ser expulso, porque ele já está derrotado pelo sangue de Jesus. Se não fica dando doril para dor de cabeça, que é o diabo que está dando a dor de cabeça, ele tem que ser expulso, ele tem que ser repreendido. A igreja tem que saber usar a autoridade. Irmãos, claro que nós temos que pedir oração uns pelos outros, a Bíblia diz orar uns pelos outros, mas você precisa conhecer o poder que Deus colocou na tua mão como servo de Deus, como servo de Deus. Vai acordar o pastor 3 horas da manhã, pastor, ora por mim que eu estou com dor de barriga. Não, minha irmã, repreende a enfermidade, repreende a dor de barriga, você tem esse poder, você tem essa condição. Jesus te constituiu igreja. Conheça o poder e a autoridade do Espírito Santo que está na sua vida. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou pastora. Esquece. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, porque também, eu tenho alguns conceitos. Às vezes cai alguém perturbado, endemoniado. Também tem muita baboseira com esse negócio de cair no chão endemoniado. Tem muita besteira aí que a gente está vendo. Eu já vi gente endemoniada mesmo. Já vi gente endemoniada andar pelas paredes assim, de lado. Eu não ponho a mão em cima de demônio, porque a Bíblia diz que a minha mão foi para ser colocada sobre os enfermos. Demônio sai em nome de Jesus. Está estrebuchando, está caído, em nome de Jesus, sai, liberta, vai embora. Agora as mãos são ungidas para curar os enfermos. Então, irmãos, nós vemos a Bíblia, o que eu estou falando, eu quero atestar pela palavra de Deus para você conferir. Vejamos Lucas 13, versículos 11 a 13, depois do 16, onde está escrito: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Esse evento aconteceu com Jesus. Havia 18 anos e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aí no versículo 16 Jesus diz assim: não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Então existem enfermidades, existem situações que é o diabo que está agindo diretamente, é um demônio, é um espírito maligno. E a igreja não tem que ter medo de espírito maligno, de demônio. Ele está ao derredor, mas ele tem que ficar ao derredor mesmo, tem um limite. Deus colocou limite aonde o inimigo age, ele não tem o direito de agir na nossa vida. Nós temos toda a autoridade do Espírito Santo para cobrar o comportamento dos demônios, dos espíritos malignos. O diabo age de toda maneira, principalmente nas enfermidades. Agora veja bem, tem enfermidades, como eu disse para vocês no começo, enfermidades que são consequências da situação do pecado, da desobediência, do pecado original. Não quer dizer que a pessoa está possuída por um espírito maligno. Ela está enferma. E acontece isso muito com a gente. Tanto que você veja que em outra passagem o apóstolo Paulo, ele recomenda a Timóteo que não tome somente água, mas que tome um pouquinho de vinho, não muito, pouquinho só. E Paulo diz assim: por causa das tuas constantes enfermidades. Então Timóteo não estava
possuído. Ele era um servo de Deus, pregador do Evangelho, usado nas mãos de Deus. Você encontra esse registro em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Paulo recomendou que ele usasse um pouquinho de vinho para fazer bem para o estômago dele. Mas a verdade, Jesus nos deixou um ensinamento precioso em Marcos capítulo 9, versículo 29. Chegaram para Jesus dizendo: Senhor, nós não pudemos expulsar um demônio que se manifestou ali numa pessoa. E Jesus disse assim: essa casta de demônios só sai a poder do quê? Opa, vocês estão afiados, hein? Essa casta de demônios só sai por poder de jejum e oração. Mas nós temos que orar, irmãos. A igreja tem que orar. Uma palavra que Deus manda para você nesta manhã é vida de oração. Os discípulos andavam com Jesus, Jesus subia no monte, subia no horto e dizia: vamos orar comigo. E ele ia orar, quando ele voltava, os discípulos estavam. E é assim que acontece conosco. Não podemos, temos que ter vida de oração. Temos que ter vida de oração. Esta casta de demônios não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E eu sei que nessa manhã nós temos pessoas enfermas que estão aqui, doentes. Tem pessoas que estão sob tratamento médico e que esperam de Deus um milagre para serem curados. O que você veio fazer aqui hoje, além de adorar a Deus? Eu sei que você veio adorar o Senhor, veio prestar um culto de adoração, tributar adoração a Deus. Mas o que você veio buscar? Qual a tua necessidade nesta manhã? Você veio porque você atendeu um convite de alguém simplesmente? Você veio buscar a solução de um problema financeiro? Você veio buscar a bênção de Deus pela solução de um problema familiar? Eu não sei qual é a tua necessidade, a abertura da porta para um emprego, a cura de uma enfermidade, eu não sei, mas Deus conhece a tua necessidade nesta manhã. Eu tenho certeza que durante essa semana você tem orado e apresentado a Deus a sua necessidade. E tem gente que está com o coração angustiado, atribulado, sem saber o que vai acontecer, o que vai fazer diante de alguma situação. Deus conhece. Mas seja o que for que você veio buscar, nós temos um assunto muito mais sério, de muito maior relevância a tratar nesta manhã. Tudo isso que eu falei é importante, a cura, a libertação, e daqui a pouquinho nós vamos orar e Deus vai operar e manifestar o seu poder. O assunto que eu quero tratar é um assunto que não pode ser deixado para amanhã, nem para depois, nem para daqui a pouco. Tem que ser tratado aqui e agora. Eu quero falar da salvação da sua alma. Esse é um assunto que não é relevante, ele é o mais importante da sua vida. De cada um de nós é o assunto mais importante, a salvação da sua alma. Você vai viver até quando? Eu não sei. Eu já estou com 75, estou com a ficha na mão, esperando a ordem de chamada. Não, daqui 25 anos, daqui 30 anos, daqui 40 anos, mas não importa, mas eu não sei. Você sabe quanto tempo você vai viver? Tem criança que morre todo dia, tem recém-nascido que morre todo dia, tem jovem que morre todo dia, tem homem e mulher que morre todo dia. Nós não sabemos a contagem dos nossos dias. Enquanto estivermos aqui, vamos estar trabalhando, agindo, lutando, pregando, orando. Mas não sabemos quanto tempo temos de vida. A verdade é a seguinte: a saída desse mundo pode ser a qualquer momento, depende do querer de Deus. Se Deus disser é agora, é agora. Você não pode dizer: não, o Senhor não me leva agora. Não, a hora que Ele chamar, nós vamos. E quando nós sair daqui, só tem 2 endereços que nós podemos ir. Só tem 2 endereços que você vai.
ou é céu, ou é inferno com tripa e tudo. Ou você tem Jesus realmente na sua vida, ou você é uma pessoa salva, realmente você tem convicção da sua salvação. Eu coloquei aqui, alguns podem dizer assim, mas eu sou membro da igreja, eu ocupo um lugar de liderança, eu canto no louvor, né, irmão? Eu vou para o céu, por quê? Porque você canta no louvor? Você vai para o céu porque é líder da mocidade? Você vai para o céu por quê? Porque é pastor, tem o título de pastor? Não. Nós temos que ser regenerados pelo sangue de Jesus. Nós temos que ter convicção, certeza no nosso coração da nossa salvação. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, e eu digo com toda certeza, nesta manhã tem pessoas aqui dentro que não têm certeza da sua salvação. E eu não sei se é a sua última oportunidade de ouvir isso, e não sei se é a última oportunidade que eu tenho de dizer isso. Salvação é uma coisa séria e definitiva. Deixa eu dizer uma coisa para você. Já atendi muito velório, muito funeral, já fui em muitos lugares, enterro de crente, enterro de descrente. Enterro de crente é uma maravilha, o pessoal sempre alegre, cantando uns hinos, lendo a Bíblia. Como é que vai, irmão? Paz do Senhor, tal. Agora, enterro de ímpio é uma tristeza. Para começar, tem umas velas desse tamanho acesa, que é para iluminar o caminho do falecido que partiu. Meu irmão, aquilo não ilumina nada. Às vezes não ilumina nem o lugar que está lá o velório. Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a nossa luz. Quando o pastor Paulo for, não se preocupa, a minha alma, meu espírito está iluminado pela presença de Deus e do Espírito Santo. A questão de salvação é uma questão que tem que ser resolvida aqui agora. O fato de você ser membro da igreja, ser batizado, ter um cargo, o fato de ser uma pessoa caridosa, frequentar todos os cultos e reuniões, conhecer a Bíblia de capa a capa, tudo isso é muito importante, mas isso não garante a salvação. O que garante a salvação é Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez alguns aqui já tenham passado por uma situação que comprar, por exemplo, um veículo. Compra um carro, esse é o carro dos meus sonhos. Passa 6 meses, 8 meses, esse carro é um problema, isso aqui foi a maior catástrofe na minha vida. E passa um tempo, você pode consertar o erro, você vai e compra um outro carro. Muitas vezes é uma propriedade que você compra uma casa tal, é a casa maravilhosa que eu sempre sonhei. Passa um tempo, descobre que aquela casa não é a casa que você queria, vai para outra, e nós podemos consertar às vezes algumas falhas, alguns erros que nós cometemos aqui na nossa vida cotidiana. Agora, na questão de salvação, não tem arrependimento, não tem troca. Se descer para o endereço inferno, não vai sair de lá não. É a Bíblia que diz. Toma cuidado. Nós temos que ter convicção daquilo que Deus fez em nossa vida. Nós temos que tomar nossas decisões, ter consciência disso tudo nesse tempo que se chama agora. Vamos explicar uma coisa para vocês. Quando alguém está morto espiritualmente, que as pessoas nascem, as crianças nascem sem salvação. A criancinha tem a garantia da salvação enquanto está em estado de inocência. Mas todo ser humano, ele vai adquirindo consciência, porque você vê uma coisa, criança, ela é tão bonitinha, não tem coisa mais graciosa do que uma criança. Agora, você quer ver uma coisa, é tão difícil educar um filho, né? Agora, você já percebeu, não precisa ensinar ele a mentir. Precisa ensinar ele a mentir? Não precisa. Precisa ensinar ele a ser mal criado?
Precisa ensinar ele a bater no irmãozinho, na irmãzinha? Não, não precisa ensinar, já está dentro dele. É a natureza do pecado dentro do ser humano. E o ser humano nasce dessa forma, cego espiritualmente, nasce morto pelo pecado original. Eu conversava com uma pessoa essa semana passada que dizia: pastor, eu sinto um vazio na minha vida, eu sinto um vazio no meu peito, eu sinto um vazio na minha... Esse vazio é o vazio que pertence a Deus, está faltando abrir o coração para deixar Deus entrar na sua vida. Nesses últimos dias, eu tenho ouvido muito falar que a conversão, acho que foi a pastora Fulvio que falou, que a conversão começa com arrependimento. Para você se arrepender, eu quero que você preste atenção para ver se é o seu caso aí. Faz uma análise, enquanto eu vou falando, você vai analisando, está acontecendo comigo ou não está acontecendo comigo. A conversão precisa haver arrependimento. Para você ter arrependimento, você precisa ter consciência do que é pecado. Se não tiver consciência do que é pecado, não vai se arrepender nunca. Vai lá no botequim, na boate, no baile funk, chegar para o cara lá e dizer: olha, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Jesus te ama, é pecado. Ó, você se embriagando desse jeito, fumando a maconha, isso é pecado. E vai dizer: vai tratar da sua vida, rapaz, deixa eu viver minha vida, porque ele não tem consciência que aquilo que ele está fazendo é pecado. Ele tem prazer naquele tipo de vida. Ele está morto no pecado, ele não tem consciência. Por que a igreja tem que pregar? Por que nós temos que anunciar o Evangelho? Porque nós nunca sabemos, que nós fazemos a nossa parte. Pastor Haroldo disse esses dias aqui ministrando: nós não convertemos ninguém. Ninguém é convertido por discurso, simplesmente pelas nossas palavras. Somos convertidos pelo poder de Deus. E quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Por isso que a igreja tem que estar na unção, no poder. Primeiro tem que entrar em ação a misericórdia de Deus em favor do ser humano perdido, através da ação do Espírito Santo. Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso temos que pregar o Evangelho. Como é que você pode ter certeza que esse milagre aconteceu na sua vida? Você tem certeza que você está salvo? Tem certeza mesmo? Você tem convicção no seu coração? Como é que você sabe? Quais são os sintomas? Quais são as evidências? Os frutos. Temos que ter frutos. Você percebe na sua vida esses frutos, resultado do seu arrependimento e da sua vida com Jesus? Isso é que nós temos que analisar. Isso é que nós temos que perceber. Se a nossa vida está produzindo frutos, mostrando, evidenciando que Jesus está na nossa vida. Quando isso acontece, quando nós não convertemos, não há como ficar em dúvida. Nasce dentro de nós uma alegria espiritual incomparável. Primeira coisa, o crente é uma pessoa alegre, feliz. Pastora Fulvia é salva. Se depender da alegria, porque ela já acorda alegre de manhã. Você abre o café com Fulvia, ela já começa dando risada. Sempre feliz. Mas o crente é feliz porque ele tem Jesus. Quem tem Jesus vive feliz, independente das circunstâncias ou situações. Nós não dependemos de circunstâncias ou situações. Como é bom confiar em Deus, né? Não há como ficar em dúvida. Dentro de nós nasce uma alegria espiritual incomparável. A presença de Deus é percebida de maneira muito real. A Bíblia afirma que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo.
1 Coríntios 5,19: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você não é de você mesmo, você pertence a Deus. Jesus te comprou, pagou bom preço, você não pertence a você. Você não pode fazer o que você quer, você não pode agir da maneira que quer. É Deus quem decide e conduz a nossa vida. Amém? Nossa vida está no altar? Isso aqui nos dá autoridade sobre o poder das trevas. E daqui a pouquinho nós vamos orar. E o diabo sabe quem tem autoridade sobre ele. O diabo treme quando sabe que é um crente mesmo, ele sabe. A partir da sua conversão, você não conseguirá mais viver de qualquer jeito ou do seu jeito. Quando nós nos convertemos, nós não vivemos mais do jeito que nós éramos. Há uma transformação, há um trabalhar de Deus, há um agir de Deus na nossa vida. Interessante, que parece incrível, mas a nossa vida vai ficando mais leve, mais suave. Parece que a gente começa a flutuar, né? Navegando no mar do Espírito. Porque tem gente que vive com uma vida pesada, carregada. O caráter de Deus é santo. E Ele, estando em nós, sempre nos impulsionará para uma vida de santidade. Quando alguém está em Cristo, tudo é novo, as coisas velhas se passaram. Um jovem crente, ele namora como crente. Não é de acordo com os princípios do mundo, com as coisas do mundo. Nós temos que evitar a aparência do mal. Papai e mamãe têm que ensinar, porque todas essas coisas nos garantem vitória no reino espiritual. Às vezes certas coisas acontecem dentro de uma casa, dentro de um lar, no meio de uma família, aonde estão afrontando a santidade de Deus. Mas não sei porque está acontecendo isso, eu não sei como é que o inimigo consegue fazer. Olha as brechas. Procura ver onde está a brecha. Ah, mas eu não vivo no pecado. Mas permite, concorda, finge que não vê, não enxerga o que está acontecendo. Irmãos, eu não colaboro com o pecado de jeito nenhum. Nem com filho meu, com filha, com neto, com neta. Está andando nos caminhos do Senhor, tem todo o meu apoio. Agora, é para afrontar a Deus, estou fora. Mesmo que eu aborreça filho, filha. Isaías diz assim, 59 de Isaías, capítulo 1 e 2: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar nem salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as iniquidades, as vossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Deus abomina o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Quer dividir, separar, afastar a Deus. Irmãos, esses dias eu fiquei contente. O pastor Haroldo mandou um filme legal para a gente assistir. História de Pedro, história de Paulo. A irmã Dulce ficou muito triste, viu lá o pessoal sofrendo. Mande mais, viu, pastor? Mande mais, em nome de Jesus. Tem os seus estudos, tem um monte de coisa, tem um monte de coisa boa. Internet tem um monte de coisa que não presta, que eu ouço falar porque eu não sei, eu não entro por esse caminho, mas tem muita coisa boa. E o pastor sempre recomenda coisa boa para nós. Manda uns 2 filmes hoje, pastor. Vai assistir o quê? Você assiste um culto aqui, cheio do poder e tal. Depois chega em casa de noite e vai assistir Silvio Santos. E você quer que o Espírito Santo esteja sentado com você ali no sofá, que Jesus esteja do teu lado. Ô Jesus, ó o programa. Quando Jesus está na nossa vida, tem que mudar. Tem que haver mudança de ambiente, tem que haver mudança de tudo.
Eu hoje estou me sentindo que nem Davi quando tirou aquela armadura de Golias. Eu gosto de pregar assim. O pastor ficou preocupadíssimo. Domingo passado, quando terminou o culto, eu disse assim para ele. Eu disse, pastor, nós pregamos usos e costumes. Ele disse, como, pastor Paulo? Eu disse, nós pregamos usos e costumes. Não, nós pregamos bons costumes. Aí eu fui embora. Quando foi durante a semana, ele mandou um áudio para mim, mandou uma mensagem pelo Zap. Pastor, mas preocupado, ele estava preocupado. Será que o homem vai pregar sobre usos e costumes no domingo? Vai falar de calça comprida, cabelo curto, não sei o quê. Aí eu disse, não, pastor, é que eu gosto muito de pregar de terno, o senhor me deixa, o senhor não faz não vê nenhum inconveniente, não vou constranger ninguém. Pastor, o senhor pode vir até de smoking. Eu digo, oh, maravilha. Mas Jesus trabalha, quando nós nos convertemos, Ele trabalha em tudo. Até nas nossas roupas. Não, Deus não é preocupado com roupa, tanto que é que Ele fez roupa para Adão e Eva, senão deixava os dois pelados. Bem, eles fizeram lá umas roupinhas, um modelito de folha, Deus disse, não, isso aí não serve. O Senhor disse, esse designer não está bom, vamos melhorar esse negócio. Porque sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados, né? O Senhor fez de pele, preparou uma roupa para eles. O Senhor não deixou ninguém pelado, não. O pessoal que está se pelando aí por conta própria. Tome cuidado, tome cuidado. Tem muita gente, ai, você viu a novela tal, aquela atriz, não sei o que, minha irmã. Segue o modelo que Jesus te dá, que o Espírito Santo. Olha para os nossos pastores, eu copio. Só que meu pastor não usa gravata, eu vou dar umas gravatas para ele. Olha a nossa pastora, não tem o que falar. Ela é exemplo, ela é exemplo. E a nossa pastora não é atrasada, ela se veste bem, se arruma bem, é elegante. Dá licença, viu, pastor, de elogiar a sua esposa. É que o pastor é ciumento. Mas um velhinho desse tamanho aqui não precisa de ciúme. Agora nós vamos orar pelos que necessitam de oração, porque Jesus está vivo. Porque Jesus está aqui, tenha certeza disso. Jesus está vivo e Ele está aqui. Nós vamos orar agora. Eu quero que você comece no seu coração.